Contrato de gaveta, veja só, tem um gaveteiro aí na sua tela e é exatamente sobre esse tipo de contrato que a gente vai falar. Um contrato muito mal falado, digamos assim, né? Ah, fez um contrato de gaveta aí, né? Então dá a impressão que é algo que não traz segurança jurídica nenhuma, mas vamos entender um pouquinho mais aí sobre esse tipo de contrato de gaveta, certo? Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e já vou dando alguns avisos aqui para vocês. Primeiro, vocês podem deixar o vídeo aí em velocidade aumentada de 1,5 ou 2, que vai ser plenamente possível entender o que eu vou falar, certo? Porque a gente vai conversar aqui de uma maneira simples, com alguns esquemas, para entender um pouquinho mais sobre esse tipo de contrato, certo? E não deixem de verificar aí os links embaixo na descrição, que eu sempre coloco alguma coisa interessante aí, que tem a ver com o seu desenvolvimento, né? Que vai ajudar bastante aí. Ok? Bom, o que é então o contrato de gaveta? Por que ele tem esse nome? Ora, basicamente, o contrato de gaveta tem esse nome porque ele não vai ser registrado na matrícula. Então, vamos lá. A gente tem aqui a matrícula do imóvel, certo? Que é ali a certidão, digamos assim, do imóvel, né? Onde vai constar todas as informações. Então, você pode fazer alguns registros aqui, ó. Registros ou averbações, ok? Você tem aqui algumas informações e aí as divisões. Perfeito. Isso aqui é a matrícula imobiliária, matrícula do imóvel. Logo, o contrato de gaveta significa que ele não vai entrar na matrícula. Significa que ele efetivamente vai ficar aí em um gaveteiro. Olha só aqui, ó, desenhando aqui um gaveteiro. Basicamente, ele vai ficar dentro da gaveta, ou seja, vai ficar arquivado, guardado numa pasta, porque ele não vai ser possível de ser registrado, de entrar aí no cartório de registro de imóveis, de entrar na matrícula do imóvel que está sendo negociado. Então, normalmente, quando a gente fala de contrato de gaveta, estamos falando aí de uma promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda. Então, vamos colocar aqui, ó, compromisso de compra e venda. Deixar assim, abreviado, ok? Então, fazemos ali um compromisso de compra e venda. Então, é basicamente isso, um contrato que não vai na matrícula imobiliária. E por que ele existe? Ora, se é um contrato que não vai na matrícula imobiliária, que vai ficar guardado, arquivado numa gaveta, no arquivo, numa pasta, mofando lá, porque ele existe e todo momento, né, pelo menos aí você que lida de certa forma com direito imobiliário, ouve falar sobre isso. Por que você ouve falar sobre o contrato de gaveta, sendo que ele aparentemente ele não traria nenhuma segurança, né? Veja só. Ora, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou vender um imóvel para você. Imagina que você está comprando o meu imóvel, uma casa, por exemplo. Perfeito, eu vou lhe vender. Só que é o seguinte, eu quero nessa casa o valor de 500 mil reais. Certo? 500 mil reais. Você tem esse dinheiro aí? Não, não tem. Então, se você vai financiar esse dinheiro, perfeito, sem problema nenhum. Mas e se você não puder financiar? De repente você está enrolado com o banco, não consegue pegar todo esse valor emprestado, e aí você realmente não tem como pagar à vista, né? E não tem como financiar. Mas mesmo assim, eu vou te vender esse imóvel. Então, o que que a gente vai fazer, né? O Código Civil, vou fazer um parênteses aqui, o Código Civil ele menciona que a transferência do imóvel acima de 30 salários mínimos, aliás, transferência de direitos reais sobre imóveis, né? Acima de 30 salários mínimos, ó, 30 salários mínimos, vai se dar com escritura pública, ó, escritura pública, ok? Então, se você paga para mim os 500 mil, perfeito, eu transfiro o imóvel para você através de uma escritura pública e está tudo certo. Mas, se você não consegue pegar o dinheiro no banco, então o banco não é uma opção, ó, você não consegue. É um exemplo, tá? E você não tem o dinheiro à vista, nossa, à vista pior ainda, né? Perfeito. Então, eu vou te vender esse imóvel parcelado. Então, você vai, eu vou fazer aqui um parcelamento para você. Vou parcelar em 100 vezes de 5 mil reais. 5 mil? Deixa eu ver. Isso, 100 vezes de 5 mil reais. Olha só como eu sou bonzinho aqui, ó. 100 vezes de 5 mil reais, que vai dar 500 mil aí, é isso? Deixa eu ver, 50 mil, 500 mil, isso mesmo. 100 vezes de 5 mil reais, pronto, você não precisa financiar, todo mês você vai me pagando. Ah, então eu já vou fazer a escritura para você? Imagine só que eu faço a escritura para você e coloco lá, né? Perfeito.
que o imóvel é seu, transfiro a propriedade, perfeito. E aí no segundo mês você já não me paga mais. Quem que é o dono do imóvel? Você vai ser o dono do imóvel e eu vou ficar sem receber o dinheiro. E aí, para reverter tudo isso? Para reverter tudo isso vai ficar mais complicado, né? Já que eu te transferi todo o imóvel. Mas e se a gente fizer um contrato de gaveta? Opa, por que ele existe então? Vamos lá. Se a gente fizer um contrato de gaveta falando que depois de receber as 100 parcelas de R$ 5.000, eu vou lhe dar aí a escritura pública, né? Vamos fazer, aliás, a escritura pública e você vai ter o imóvel para si. Então, veja só um motivo aí, uma motivação para existir um contrato de gaveta. A gente passa o contrato, perfeito, passamos aqui o contrato, e aí arquivamos esse contrato. Esse contrato ele vai para a gaveta, por exemplo, tá? É um exemplo aqui, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Já que ele não vai para a matrícula do imóvel, ele vai para a gaveta. Porém, todo mês eu vou recebendo, todo mês você está me pagando. E esse contrato vai estar previsto o quê? A forma de pagamento, por exemplo, eu vou falar só alguns itens aqui, tá? A forma que vai ser concedida a posse do imóvel para você, a forma de atraso, né? O que vai acontecer se houver atraso no pagamento, por exemplo. O que vai acontecer se houver dívidas no imóvel? Então, se você parar de me pagar, o que eu vou ter que fazer para ter esse imóvel de volta, né? E tudo mais. Ou seja, se de repente você parar de me pagar, vai ter uma cláusula nesse contrato previsto que o imóvel volta para mim e você perde aquilo que pagou, por exemplo, tá? Então, veja você que um contrato de gaveta consegue sim reger um negócio nesse sentido, tá? É plenamente possível, né? Extremamente possível aí que seja feito algo nesse sentido, ok? E assim, a segurança jurídica, né? Realmente não tem esse tópico aqui, mas vou comentar. A segurança jurídica vai depender do contrato que você fizer, né? Se você fizer de qualquer jeito, não prevendo algumas coisas, logo vai ser um contrato frágil. Mas há sim uma boa segurança jurídica aí nesse tipo de contrato, se souber fazer. Quem pode fazer? Ora, é natural que, por ser um contrato, por haver termos jurídicos, seja um corretor que faça, mas é muito comum que você seja um advogado que faça, né? Por ter termos jurídicos e tudo mais, é natural que seja um advogado a fazer esse contrato. Mas você vê aí muitos corretores fazendo também, né? Pela experiência, eles conseguem fazer um bom contrato, mas não substitui ali, logicamente, né? O conhecimento técnico aí, eventual de um advogado da área, ok? Contrato prévio. Então, você já deve ter ouvido esse nome também, né? Que é um contrato prévio. Por isso que eu coloquei aqui, para você saber que é basicamente a mesma coisa, ok? Então, um contrato de gaveta é um contrato prévio. Por que prévio? Ora, primeiro eu tenho aqui um contrato que você está me pagando parcelado. Depois que você terminar de me pagar, a gente vai passar a escritura pública. E aí vai haver a transferência do imóvel. Por isso que é um contrato prévio à transferência, né? À venda em si. E esse contrato de gaveta, olha só, nosso contrato de gaveta aqui, ó, ele vai constar da matrícula ou ele vai ficar só na gaveta? Pessoal, é o seguinte, para constar na matrícula, primeiro que se tiver na matrícula, não necessariamente é um contrato 100% de gaveta, né? Porque ele está na matrícula, ok? E está lá arquivado também na gaveta, mas está na matrícula do imóvel. É possível, sim, registrar um contrato de gaveta. Perceba você que eu não estou transferindo a propriedade, porque a propriedade, nesse meu exemplo aqui, ó, acima de 30 salários mínimos, vai ser transferida por escritura pública, ok? Isso é importante você saber. Mas eu consigo, aí, se eu atender todos os requisitos legais, eu consigo colocar esse contrato de gaveta cadastrado na matrícula. Isso significa que se alguém for comprar esse imóvel depois, vai ver que meu contrato de gaveta está lá, que eu estou pagando as parcelas, aliás, recebendo, né, o imóvel é meu, por exemplo, que eu estou recebendo aí as parcelas e que depois que eu receber tudo, eu vou transferir esse imóvel para outra pessoa. Tá? Então, veja você que, se você atender os requisitos, e quais requisitos são esses? A princípio, o decreto-lei, deixa eu colocar aqui, ó. Decreto-lei 58/37, isso mesmo, do ano de 1937. Traz aí
diversos itens que até hoje os cartórios cobram para que o contrato ele seja incluído na matrícula, para que haja esse registro do contrato na matrícula do imóvel. Então, é possível sim, tá? Fazer. Veja alguns requisitos aqui, mas você também tem outras leis que vão falar de alguns requisitos, tá? Como, por exemplo, a lei de incorporações imobiliárias, a lei de loteamento. Então, você tem ali algumas outras leis que vão, né, descrever requisitos, fora os códigos de normas de cada estado, e aí a gente já entraria em outro assunto. Mas o que você precisa saber é, um contrato de gaveta pode não estar na matrícula, porém, gera com certeza mais segurança jurídica se você conseguir atender a todos os requisitos aqui, tanto do decreto-lei quanto das outras leis e também das normas de cada estado, gera muito mais segurança jurídica se ele estiver na matrícula, ok? Perfeito. Então, esse é um ponto muito importante para você saber. Ah, mas espera aí, está na matrícula ainda assim é um contrato de gaveta? Ah, como eu falei, né? Como eu acabei de falar, não necessariamente ele é um contrato de gaveta porque você conseguiu colocar ele ali na matrícula também bonitinho, certo? E tem outra opção? Ah, e se eu quiser vender parcelado, ó, vou vender o imóvel para você parcelado, mas eu não quero fazer um contrato de gaveta, não. Tem uma outra opção que eu posso firmar esse negócio? Ora, você pode fazer uma escritura pública com cláusula resolutiva. O que significa? Ora, imagine o nosso mesmo contrato de gaveta aqui, porém numa forma de escritura pública. E aí, nesse contrato, tem uma cláusula que fala assim: se você se tornar inadimplente em X parcelas, né, escolha o número de parcelas, eu vou fazer a notificação para que você pague essas parcelas em tantos dias. Se não forem pagas essas parcelas, o que vai acontecer? O imóvel volta para mim, então não vai existir mais. O contrato ele vai se resolver, veja só, cláusula resolutiva. O contrato, no caso, a escritura pública, o negócio, né, vai se resolver, então você não vai ter mais esse imóvel passa a ser meu e aí você acaba perdendo aquilo que investiu, aquilo que você pagou até então, certo? Então é uma outra opção também que pode ser feito, tanto a escritura pública com cláusula resolutiva, quanto o compromisso de compra e venda. Qual é a diferença? Bom, primeiro aqui você tem a questão da fé pública, né, logicamente, mas também aqui o custo é maior. Aqui, com certeza, o custo é menor, ok? Bom, então são esses pontos aí, espero ter explicado para vocês, né, o que é um contrato de gaveta, espero ter passado algum conhecimento técnico e também prático para vocês. Não deixem de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar nos comentários aí no que acharam, ok? Obrigado e até a próxima!